Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje então para a gravação de mais um estudo bíblico para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje eu gostaria de fazer um estudo que eu vejo que é muito importante. É um estudo que eu peço a Deus que abençoe e edifique e transforme a vida de muitas pessoas que podem estar passando por isso, como eu já passei, e graças a Deus hoje eu tenho Deus me capacitou para poder ajudar pessoas através deste canal, e eu vou poder hoje passar o que aconteceu comigo na minha trajetória, né? E hoje eu posso ajudar as pessoas nesse sentido, que é o quê? Questão da pornografia. Nós vemos que existem a questão do ponto fraco de cada pessoa. Eu tiro uma lição para mim, né, de experiência que eu tenho. Eu vejo que todo ser humano tem um ponto fraco. Por causa disso já vem desde o pecado de Adão, essa maldição, né? Como Paulo vai dizer lá em Romanos sobre a questão da carne, né? E nós vemos que cada pessoa tem um ponto fraco. Umas pessoas vão ter o ponto fraco da pessoa. Tem pessoas que vai ter o ponto fraco dela na mentira, que ela vai ter dificuldade de lutar contra a mentira. Outros vão ter dificuldade de lutar contra o adultério. Outros vão ter dificuldade de lutar contra o furto. Outros vão ter dificuldade de lutar contra o álcool. Outros vão ter dificuldade de lutar contra o homossexualismo. E outros vão ter dificuldade de lutar contra a pornografia, por exemplo, e etc, etc, né? E o meu caso era a pornografia. E resumidamente, para não deixar o vídeo muito longo, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho em 2009, né? Mas na minha trajetória cristã, eu passei por muitas experiências, né? Também passei por experiências de me afastar da presença de Deus, né, e voltar para o mundo. Mas graças a Deus hoje estou aqui, né? Já faz, acho que uns 8 anos, né, que eu estou firme na presença de Deus, desde quando a última vez que eu me afastei, vamos dizer assim. E nessa minha trajetória cristã, ela foi a maior parte dela fazendo parte de uma denominação, né, o pentecostal, né? E eu sempre fui uma pessoa de oração, né? Sempre fui uma pessoa de oração, de temor a Deus, né? Porém, a minha luta contra a carne, ela sempre foi muito, muito difícil em alguns momentos da minha vida. E era complicado porque, sabe, às vezes eu não conseguia aguentar. Chegava um momento que a carne ela falava mais alto e eu acabava caindo em transgressão à lei de Deus, né? E acabava nessa questão da pornografia, né? Que foi realmente o ponto mais difícil para mim na minha vida cristã, na minha trajetória, até meados de 2018, que de meados de 2018 para cá foi onde a minha vida ela teve uma subida de patamar espiritual, que é onde eu consegui me libertar de uma vez por todas desse mal, desse ponto fraco, enfim, desse problema que eu tinha, que afetava tanto a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, e afetava o meu relacionamento com a minha esposa, afetava o meu casamento. E eu venci esse mal, né, como eu acabei de falar, ali na metade de 2018 para cá.
foi onde eu me libertei e pisei na cabeça desse mal, né, falando de uma forma figurada, e acabou, graças a Deus. E eu acredito que tem pessoas que vão se ver nessa situação do que eu vou estar falando agora, porque como eu falei, né, eu era uma pessoa de oração, uma pessoa que frequentava a denominação, procurava fazer o que era falado, o que era ensinado, e era uma pessoa que eu era de oração, né? Porém, irmãos, eu tinha uma luta muito grande contra a carne. E eu imaginava que essa luta ia ser até o fim da minha vida. E era uma coisa que muitas vezes eu me sentia mais infeliz na presença de Deus do que quando eu me afastava e estava fora. E isso era algo ruim, porque realmente não era uma vida de um cristão assim excelente. Entendeu? Que eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso e muitas vezes abandonam a fé por causa disso. Por causa dessa luta contra a carne, né? Do espírito contra a carne. Porém, irmãos, como eu falei, volta e meia, né? Eu caí nessa tentação, acabava caindo em transgressão, prejudicava o meu casamento, prejudicava a minha vida espiritual, e foi algo que me atrasou muito na minha vida espiritual. E eu não conseguia subir de patamar, né? E foi algo, e isso eu estou resumindo do resumo, porque para não ficar longo o vídeo, mas eu passei por muitas experiências, né? E hoje eu glorifico muito a Deus pelo que Ele fez na minha vida, porque só eu sei, e a minha esposa, as pessoas que convivem comigo sabem a transformação que Deus fez na minha vida. Claro, eu não caiu exatamente do céu, eu busquei essa transformação e essa vitória contra esse mal, e eu glorifico muito a Deus. Então, irmãos, eu gostaria de ensinar uma fórmula, a fórmula que eu descobri dentro da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus, para vencer a pornografia, que era o meu ponto fraco. E essa fórmula que eu vou ensinar dentro da Escritura, ela vale tanto para quem tem o seu ponto fraco no homossexualismo, no alcoolismo, na mentira, no furto, no adultério, etc, etc. E a fórmula dentro da Escritura que eu descobri foi o seguinte: muitas vezes nos cultos na denominação, quando eu frequentava essa denominação, a gente ouvia muitas vezes esses versos que eu vou citar para vocês, porém eu não tinha um entendimento pleno sobre isso. Porque, irmãos, assim como muitos cristãos, eu era uma pessoa que eu era cristão, eu era convertido, eu tinha um espírito, porém eu não tinha conhecimento bíblico, não tinha um mínimo de sabedoria, muito pouco, né? Por quê? Porque eu não estudava a palavra, como muitos cristãos fazem. Frequentam suas denominações, porém não estudam a palavra. E isso faz a pessoa não ter raiz espiritual, faz a pessoa não ter alicerce. E a pessoa então é inconstante na fé, como eu era inconstante na fé. Eu não conseguia ficar muito tempo, 1 mês, 2, 3 meses em santidade, que daqui a pouco eu caía em tentação, eu caía num pecado, né? Mas, irmãos, tudo mudou na minha vida quando eu renunciei à minha carne e comecei a ler a Bíblia. Porque, por incrível que pareça, eu imaginava que isso não mudaria a minha vida, né? Mas, no momento que eu comecei a ler a Bíblia, não ler como eu lia antes, alguns versículos, ou ler um capítulo e tá bom naquele dia. Não, é focar em ler toda a palavra de Deus. Toda. Ler e reler, ler e reler. Aí nós vamos entender o seguinte, irmãos. Que isso eu vou falar agora o que aconteceu, é um testemunho que aconteceu comigo, na prática. Muitas vezes a gente pensa que um cristão ele pensa que a oração, né, e a fé em Cristo vai mudar a vida da pessoa. Mas não, irmãos. Só a oração e a fé no Senhor Jesus Cristo não vai
fazer você sobressair muitas vezes sobre o seu ponto fraco. E você só vai vencer o seu ponto fraco quando você unir a oração e a fé no Senhor Jesus Cristo com a leitura bíblica, mas é a leitura de estudar, de meditar, de se alimentar dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou mostrar uma fórmula aqui, a fórmula bíblica, tá? A fórmula que eu achei dentro da Escritura para vencer o ponto fraco e transformar a sua vida assim como a minha vida foi transformada, espiritualmente falando. E o primeiro texto que eu vou ler aqui para vocês, ele se encontra na epístola, né? Na epístola aos Hebreus. E esse texto, muitas vezes, como eu disse, eu ouvi esse texto na denominação, no culto onde eu frequentava, porém eu não tinha um entendimento pleno sobre esse texto. Hoje eu entendo com muita clareza e vejo como é muito verdadeiro esse texto. E o texto diz o seguinte, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o quê? É viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então você veja que esse é o primeiro texto da fórmula que eu vou passar para você. Você vai entender, calme, tá? Fica calmo que você vai entender a fórmula e como praticar isso. O primeiro texto que nós temos que entender é Hebreus 4, verso 12, que deixa claro que a palavra de Deus inspirada, escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo, essa palavra que está aqui. E ela diz que a palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia, irmãos, não é como qualquer outro livro que você lê e você simplesmente pega um conhecimento daquilo que você está lendo. A Bíblia é viva. Isso aqui é espírito. Isso aqui é espírito. Então, quando você ler isso aqui, você está absorvendo vida para você. A gente vai chegar lá. Calma aí. Entendeu? Então, a palavra de Deus é viva. Isso aqui não é uma palavra morta. Isso aqui está vivo. Quando você lê e você absorve isso aqui transforma sua vida. Viva e eficaz. Olha só. Ok. Aí, nós vamos agora para Deuteronômio capítulo 8. Olha só. Nós vimos em Hebreus 4 que a palavra de Deus ela é viva. Essa palavra que está aqui, ela não é qualquer coisa, irmãos. Isso é uma palavra viva e eficaz. Ela está viva. E ela transforma. Veja só. Quando eu fiz um pacto com Deus em 2018, ali na metade de 2018, depois de anos de convertido, e eu fiz um pacto com Deus que eu ia começar a ler a Bíblia, porque eu sabia que eu precisava fazer algo a mais para poder ter uma comunhão com Deus e uma vida em santidade com constância e não com inconstância como eu tinha. Eu disse, eu vou começar a ler. Eu nunca gostei de ler, livro nenhum, nunca gostei de ler. Mas eu, sabendo que a palavra de Deus é necessária para um cristão, então eu fiz um pacto. A partir daquele momento eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, não só ter uma vida de oração e frequentar a congregação, mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, a minha vida começou a mudar. A fraqueza que eu tinha no ponto fraco, ela começou a diminuir. E eu fui lendo livro por livro, comecei no Novo Testamento, fui indo. Li todo o Novo Testamento. Ali eu já não tinha mais problema nenhum com a pornografia. Por quê? Porque nós vamos entender isso. Olha só. E depois eu comecei, então, eu vim lendo a lei e os profetas, que eu nunca tinha lido. Aí eu fui lendo a lei, lendo. Quando eu cheguei em Deuteronômio, eu cheguei numa palavra que eu nunca tinha ouvido alguém falar, que essa palavra estava na lei. Eu não sabia. Porque eu só ouvia falar nos cultos referente ao... Porque o Senhor Jesus Cristo, ele repete essa palavra no deserto, quando ele é tentado pelo diabo. E
E eu não sabia que essa palavra estava na lei. Na minha cabeça eu imaginava que essa palavra foi tirada do Senhor Jesus, ele disse de si mesmo naquele momento, sabe? Mas eu não sabia que essa palavra estava na lei. E quando eu li essa palavra eu fiquei maravilhado e aquilo encheu meu coração. Por quê? Porque Deus ele vai dizer o seguinte para o povo no deserto, tá? Deuteronômio 8. Vai dizer assim no verso 2 em diante, tá? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ou seja, Deus, né, naqueles 40 anos no deserto, Deus humilhou de certa forma, até um certo ponto, aquele povo para testar, para provar o coração deles, como está escrito aqui. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, de alimento físico, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem encheu o teu pé nesses 40 anos. Entendeu, irmãos? Quando eu li essa palavra, eu digo, nossa, mas o Senhor Jesus ele disse isso lá no deserto, quando Satanás tenta ele. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, nem só de alimento físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu, nossa, essa palavra está aqui na lei. E isso me encheu, abriu os olhos de uma maneira. E aí eu uni Hebreus 4:12, quando diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e aí na lei diz que a palavra do Senhor é alimento. É alimento. Então se a palavra de Deus é alimento, então eu tenho que ler ela, porque ela vai me alimentar. Mas será que a palavra de Deus ela só vai te alimentar conhecimento? Será? Não. Eu provo para você que a palavra de Deus ela não vai te alimentar somente de conhecimento, mas ela vai te alimentar de uma forma que vai fortalecer o teu espírito. E agora nós vamos entender isso. Prestou atenção? Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, etc. Viva e eficaz. Deuteronômio 8. Nem só de pão, alimento físico, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o homem não deve se alimentar só de alimento físico, mas de alimento espiritual. Agora nós vamos fechar essa fórmula que eu estou ensinando para vocês com um texto de Paulo, tá? Que se encontra na epístola, na carta aos Gálatas, no capítulo 5. E no verso 16 e 17 vai dizer o seguinte, olha o que Paulo vai dizer. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a ganância da carne. Olha o que Paulo vai dizer no verso 17. Porque a carne milita, ou cobiça, luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Entendeu? Então nós vemos que na nossa vida nós temos o corpo, a alma e o espírito, como Paulo diz ali em Tessalonicenses, né? Nós temos o corpo, a alma e o espírito. E a nossa carne, Paulo vai dizer em Romanos que habita a lei do pecado. Então a nossa carne, ela quer praticar coisas carnais. É carne, ela quer praticar coisas carnais. Porém, nosso espírito que está dentro de nós, ele quer praticar o que é do espírito. Então nós vemos que Paulo diz aqui que a carne e o espírito militam um contra o outro. É uma luta dentro de nós. Amém? Então, nós vemos assim, por que quando, vamos trazer para a minha vida, por que eu passei anos e anos da minha vida e sempre lutando contra o pecado? Eu era uma pessoa de oração,
eu era uma pessoa que temia Deus, eu era uma pessoa que congregava e era fiel no que eu aprendia dentro da denominação. Por que eu muitas vezes eu perdia para o pecado? Sabe por quê, irmãos? Porque eu não me alimentava da palavra de Deus. Apesar de estar nos cultos e ouvir as pregações e tal, buscar, orar com o pessoal no momento da busca do Espírito Santo, mas eu não era alimentado da palavra de Deus. Por quê? Porque você se alimenta da palavra de Deus quando você lê a Bíblia, você renuncia o seu tempo que você tem para você ler a palavra de Deus. Presta atenção. A palavra de Deus, ela é viva, Hebreus 4. Deuteronômio 8, que Jesus vai repetir em Mateus 4 e Lucas 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é Espírito. A palavra de Deus é alimento espiritual. Gálatas 5. O Espírito, ele luta contra a carne. Aí eu pergunto para você, se você não beber água, e se você não comer nada, nenhum alimento sólido, nada, e não beber água, o que vai acontecer com você? Se você deixar de beber água e não se alimentar por 3 dias, sem nada, né? Claro, a não ser que você esteja fazendo um jejum espiritual, mas vamos supor assim, que você simplesmente parou de comer e parou de beber, do nada. O que vai acontecer com você? Você vai ficar doente, os seus órgãos vão começar a parar e você vai morrer. Entendeu? Isso é o que? Se você deixar de alimentar a sua carne com comida e com água, o seu corpo vai adoecer, a sua carne vai adoecer e você pode até morrer. Entendeu? Agora você imagina nós cristãos entendendo que isso é vivo e isso é alimento. Se nós não lermos a palavra, não estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, isso aqui, o que vai acontecer? O nosso espírito vai ficar fraco, o nosso espírito vai ficar faminto, sedento, vai ficar fraco, mas a carne vai estar forte. Quando a gente não lê a palavra, a nossa carne automaticamente vai ficando forte, mas nosso espírito fica muito fraco, lá embaixo. E nessa batalha da carne contra o espírito, aqui em Gálatas 5, a carne sobressai. Porque você não está alimentando o seu espírito, você está alimentando só a tua carne, mas o espírito não está alimentando. Entendeu? É por isso que eu caí em tentação, é por isso que eu pecava, é por isso que eu caí em transgressão. Que eu caí na pornografia, que era o meu ponto fraco. Por isso, porque eu não me alimentava. Veja bem, a nossa boca, falando no sentido da carne, né? Nosso físico, a nossa carne então ela tem a boca. E é através da boca que a gente vai alimentar todo o nosso corpo, né? Tanto com água quanto com alimento sólido. Através da boca a gente vai trazer o alimento, esse alimento vai penetrar no nosso, vai descer ali para o estômago e o estômago então depois ali vai sugar os nutrientes para o corpo para nutrir a carne, né? Enfim, o nosso organismo. Agora, se a palavra de Deus é alimento, como é que a gente se alimenta? Como é que a gente alimenta o nosso espírito? De 2 formas. Quando você ouve a palavra de Deus e quando você lê. Mas principalmente quando você lê. Porque quando você ouve, de uma certa forma, não alimenta você quando você lê. Entendeu? Então a nossa boca espiritual são os olhos. Por quê? Porque se a palavra de Deus é viva e é alimento, quando a gente lê a palavra de Deus, os nossos olhos absorvem a palavra de Deus e vai então para, como ela é viva, ela vai para o espírito. A palavra de Deus ela penetra o nosso espírito e ela nutre o nosso espírito. Entendeu? Ela nutre. Assim como tu bebe água e se alimenta para poder nutrir a sua carne e o seu organismo, quando a gente lê a palavra de Deus, você nutre, você alimenta o seu espírito. E quando você alimenta o seu espírito, automaticamente a batalha da carne e do espírito, aqui em Gálatas 5, o espírito vence. Entendeu? Então quando o espírito está sempre alimentado, ele vence a carne. E você vence o seu ponto fraco.
Amém? Essa foi a fórmula que eu descobri dentro da palavra de Deus, que eu consegui vencer a pornografia, e eu tenho certeza que você pode vencer o homossexualismo, o alcoolismo, o adultério, o furto, a mentira, a ira, etc, etc. Entendeu? A fórmula é a mesma, vale para todos os pontos fracos. Você entender que a palavra de Deus ela é viva, né? Aqui vai estar essa fórmula que eu descobri na palavra de Deus. Aqui a fórmula, né? Hebreus 4:12, Deuteronômio 8, Gálatas 5:16, 17. Né? Você entender que a palavra de Deus ela é viva e você precisa se alimentar, né, desse alimento espiritual, nutrir o seu espírito. O seu espírito fica forte e ele vence a carne. E você vence o seu ponto fraco. Você vence o seu ponto fraco. Amém? Foi assim que eu venci a pornografia. Foi assim que eu adquiri não só conhecimento, mas que eu subi de patamar espiritual desde 2018, da metade de 2018 para cá. Foi assim. E foi assim que hoje eu tenho um canal e uso esse canal para falar do Evangelho, da Palavra de Deus e de estudos bíblicos. Amém? E toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, né? Porque Ele me capacita e Ele te capacita também. Então, essa é a fórmula para vencer o ponto fraco. Se você tem um ponto fraco na sua vida, que todo mundo tem, essa é a fórmula para vencer ela. Não ser só uma pessoa de oração, mas ser uma pessoa também de leitura, de ler, absorver a Bíblia. Porque assim, você nutre o seu espírito ele fica forte e você não cai na tentação. Amém? Espero que essa mensagem venha a edificar todos vocês. Peço que vocês compartilhem para alguém que está precisando desse vídeo. Né? Deixa o like que o próprio YouTube vai recomendar para mais pessoas, você deixando o like. Se você não é inscrito do canal, conhecendo o caminho, se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar e acione o sininho para receber as notificações dos estudos bíblicos, das reflexões, das palavras de fé. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.